Meu nome é Everton Batista, e essa é uma história que guardo comigo há muitos anos, mas que só agora me sinto pronto para contar. Eu morava em uma pequena cidade no interior de Pernambuco com minha família, composta por meu pai, minha mãe e meu irmão mais novo, que devia ter cerca de 8 meses na época. Já eu deveria ter uns 12 anos quando tudo aconteceu. O lugar era e ainda é uma cidade bem pacata, daquelas em que todo mundo se conhece e a rotina segue sempre a mesma, mas por um breve período de tempo, vivemos momentos de puro terror por lá. Tudo começou em uma tarde quente do mês de fevereiro. Estávamos bem no início da quaresma. Eu estava voltando da escola com meu amigo Lucas, quando passamos em um bar no caminho para comprar umas balas e doces, quando ouvimos os primeiros boatos sobre as aparições. Alguém tinha avistado uma estranha criatura pelas redondezas, uma mistura de homem e bicho, com olhos amarelados e presas pontudas. Diziam que era um lobisomem. No começo achei que não passava de conversa fiada de gente que não tinha o que fazer, mas conforme os dias foram passando, mais relatos surgiam e o medo foi tomando conta dos moradores da cidade. Ninguém mais se atrevia a sair tarde da noite e um clima de tensão pairou sobre a cidade. Eu e meus amigos éramos crianças, é claro que no início encaramos aquilo com grande empolgação. Mas nenhum de nós fazia ideia do verdadeiro terror que estava por vir. Nos primeiros dias, as aparições do lobisomem pareciam eventos isolados e espaçados. O senhor Pereira, dono da venda, jurou ter visto um vulto peludo rondando suas plantações de milho tarde da noite. Dona Rita, a costureira, falou para quem quisesse ouvir que encontrou pegadas enormes e misteriosas próximas ao riacho onde levava suas roupas para lavar. Eu e meus amigos achávamos aquilo tudo muito excitante e passávamos os recreios discutindo teorias sobre a identidade do temível lobisomem. Meu primo Caio achava que era o velho Manuel Cardoso, um morador estranho que vivia como um eremita nos arredores da cidade. Já Lucas suspeitava que fosse o próprio Padre Júlio, sugerindo que os lobisomens são na verdade pessoas amaldiçoadas. No começo, os avistamentos do bicho aconteciam longe do centro da cidade. Mas conforme a quaresma passava, as aparições começaram a ficar mais ousadas. Certa noite, o lobisomem foi visto rondando o terreiro da igreja matriz, causando pânico durante a missa. Naquela mesma semana, Dona Marlene encontrou suas galinhas mortas no quintal, com marcas de dentadas profundas. O clima na cidade estava ficando cada vez mais sombrio. As pessoas evitavam sair à noite e os comércios começavam a fechar mais cedo. O medo da terrível criatura estava se espalhando rapidamente. Mas apesar disso, eu e meus amigos estávamos ansiosos para ver a criatura com nossos próprios olhos e tentar descobrir de vez o mistério por trás do lobisomem de nossa cidade. O clima estava ficando cada vez mais sombrio com os constantes avistamentos do lobisomem. Até meu pai, que nunca acreditava nessas coisas, estava apreensivo. Certo dia, ele me proibiu terminantemente de sair de casa à noite. Esse bicho é perigoso demais, não é brincadeira para vocês, moleques. Deixem isso com os adultos, ele falou em tom sério. Mas apesar do medo, eu e meus amigos ainda estávamos curiosos sobre o que estava acontecendo na nossa pacata cidade. Certa noite, escutamos uivos lúgubres ao longe. Lucas, que morava perto, correu até meu portão para me chamar. Eu o convidei para entrar em minha casa e fomos espiar pela janela do meu quarto. Pouco tempo depois, enquanto conversávamos, para nosso horror, avistamos a silhueta peluda do temível lobisomem rondando o terreno baldio atrás da nossa casa. Suas presas brilhavam à luz do luar e seus olhos amarelados pareciam faíscas.
Corremos para chamar meu pai, que pegou sua espingarda e saiu procurando pela criatura, mas não encontrou nada. Na manhã seguinte, o curral do nosso vizinho apareceu revirado e uma de suas vacas estava morta, com marcas de dentadas. Ficou claro que não estávamos lidando com uma simples lenda. O lobisomem era real e estava ficando ousado em seus ataques. Os adultos começaram a se organizar para montar guarda e tentar capturar o monstro. Mas uma sombra de medo pairou sobre a cidade e ninguém se atrevia a sair à noite. À medida que a quaresma avançava, os ataques do lobisomem ficavam mais frequentes e ousados em volta de nossa cidade. Nenhuma casa ou propriedade nas redondezas parecia estar a salvo. Todas as noites, grupos de homens se revezavam em vigilância, esperando capturar a temível criatura. Mas o bicho parecia sempre um passo à frente. Assim que os homens montavam posto em um local, um novo ataque era reportado em outra parte da cidade. Certa noite, o alvo foi a venda do Sr. Pereira. O estabelecimento amanheceu com a porta arrombada e a carne do açougue completamente devorada. Naquela semana, o lobisomem também foi visto rondando perto da igreja e até do prédio da prefeitura, no centro da cidade. O pânico se alastrou e ninguém tinha mais dúvidas de que estávamos lidando com uma força demoníaca vinda do inferno, como pregava o padre Júlio. As pessoas começaram a rezar e acender velas para os santos, pedindo proteção. Até mesmo nós, crianças, não nos atrevíamos mais a brincar na rua ou longe da vigilância dos adultos. Meus pais me buscavam direto da escola todos os dias. O clima na cidade estava tenso e sombrio como nunca. Até mesmo as tradicionais festividades da Páscoa não aconteceriam naquele ano. Todos temiam ser a próxima vítima do lobisomem. À noite, trancávamos bem as portas e janelas e rezávamos para que o terror não batesse à nossa porta. Mas no fundo todos sabíamos que mais cedo ou mais tarde o lobisomem atacaria dentro da cidade. E que Deus nos ajudasse quando esse momento chegasse. A tensão na cidade chegou ao ápice na Semana Santa, quando o lobisomem fez sua aparição mais terrível até então. Na quarta-feira, enquanto a procissão da Semana Santa passava em frente à igreja, a fera surgiu uivando no adro, causando correria e gritos de desespero. Felizmente ninguém se feriu, mas o padre precisou interromper a celebração. Naquela noite, uma reunião emergencial foi convocada pela prefeitura. Estava claro que a situação escapara do controle e medidas drásticas precisavam ser tomadas. Decidiu-se então contratar caçadores profissionais da cidade vizinha e criar uma força-tarefa para lidar com a ameaça do lobisomem de uma vez por todas. Naquela mesma noite, o prefeito enviou um homem à cidade vizinha para cuidar disso. No dia seguinte, o velho Manuel Cardoso, que morava isolado nos arredores da cidade, foi encontrado morto em sua propriedade. Seu corpo estava dilacerado, com marcas de dentes e sangue por todos os lados. Não restavam dúvidas que o lobisomem tinha feito sua primeira vítima humana. A notícia do assassinato brutal do velho Manuel se espalhou rapidamente. Agora o medo tomou de vez os moradores, pois se nem um homem adulto estava a salvo da fera em sua própria casa, quem mais estaria? Antes de anoitecer, os caçadores chegaram fortemente armados, com cães farejadores e todo tipo de equipamento. Organizaram grupos de busca que vasculharam toda a zona rural nos arredores da cidade. A tensão era palpável enquanto a caçada pelo monstro tinha início. Nós todos aguardávamos ansiosamente por notícias dentro de nossas casas. De repente, ao anoitecer, ouvimos tiro e grandes latidos. Meu coração quase parou. Seria possível que o pesadelo finalmente tivesse terminado?
Teriam os caçadores da cidade vizinha conseguido capturar ou matar o terrível lobisomem? Depois de ouvirmos os tiros e latidos lá fora, meu pai decidiu sair e verificar o que estava acontecendo. Ele pediu para nós esperarmos ali até ele ver se era seguro. Aproximadamente 20 minutos depois, ele voltou para dentro de casa com uma expressão espantada no rosto. Pai, o que houve? Eles capturaram o lobisomem? Perguntei ansioso. Meu pai se sentou, ainda parecendo em estado de choque. Sim, os caçadores conseguiram atirar e derrubar a fera. Mas algo ainda mais inexplicável aconteceu, respondeu ele ainda com uma expressão de medo em seu rosto. O que aconteceu, pai? O que o senhor viu? Aos poucos, o corpo do lobisomem foi se transformando na frente de todos. As garras e presas foram diminuindo, os pelos foram rareando e ele assumiu a forma de um homem. Olhamos incrédulos sem entender o que aquilo significava. E não é só isso. Quando a transformação terminou, eu e muitos dos presentes reconhecemos o homem caído no chão. Era Jailson Cardoso, o irmão mais novo de Manuel Cardoso, que havia morrido há 7 anos atrás. Meu pai fez uma pausa, ainda perplexo com o que tinha presenciado. Então continuou narrando o final chocante daquela noite. Depois que o lobisomem se transformou no falecido Jailson, todos ficamos perplexos. Como aquilo era possível? Jailson tinha morrido 7 anos atrás. O próprio padre Júlio, que estava presente, disse que ele mesmo tinha feito o enterro na época. Então, para nossa surpresa, Jailson começou a se levantar devagar. Quando ficou de pé, olhou para todos os presentes com um olhar sombrio. O padre reuniu coragem para perguntar o que estava acontecendo. Jailson explicou que tinha feito um acordo com o diabo para voltar à terra e se vingar de seu irmão, Manuel. Segundo ele, Manuel era o verdadeiro responsável por sua morte anos atrás. Os dois haviam brigado e Manuel o empurrou, fazendo Jailson bater a cabeça em uma pedra. Para encobrir o crime, Manuel jogou o corpo do irmão na ribanceira, colocando uma garrafa de cachaça perto para parecer acidente. Jailson então vagou pela cidade como uma alma penada, até ser levado para o inferno pelo diabo. Lá, fez um acordo com ele para voltar 7 anos depois em uma quaresma como lobisomem e matar seu irmão. Quando perguntaram sobre os outros ataques, ele disse que enquanto vagava pela cidade como alma penada, ele escutava todas as maldades a seu respeito. Ele ouvia tudo que falavam dele, dizendo que ele era um bêbado safado, que ele tinha merecido morrer. Os outros ataques foram apenas para assustar essas pessoas bocudas que adoram falar mal da vida alheia. Depois dessa explicação, uma fogueira surgiu no meio da rua. Jailson caminhou em direção a ela dizendo que estava na hora de voltar, pois o diabo o esperava, e seu irmão também. Então, ele desapareceu entre as chamas. Todos ficaram paralisados e mudos depois de presenciar aquele horror. Meu pai terminou o relato ainda tremendo e fazendo o sinal da cruz. Depois daquela noite, o terror do lobisomem nunca mais assombrou a nossa cidade, mas a lembrança daqueles acontecimentos assustadores permanece viva na memória de todos que os testemunharam. Os eventos daquela noite de Sexta-feira Santa mudaram para sempre a nossa pacata cidade. Depois que meu pai nos relatou o que tinha acontecido, um clima de choque e perplexidade se abateu sobre nós. Era difícil acreditar que nosso terrível lobisomem não passava do falecido Jailson, que tinha feito um pacto demoníaco para voltar à terra e se vingar. Ainda mais chocante foi ouvir o relato de meu pai ao presenciar sua transformação de volta à forma humana e ouvir sua sombria explicação. Nos dias que se seguiram, esse foi o assunto de todas as conversas na cidade.
As pessoas tentavam entender e dar sentido ao sobrenatural. O padre Júlio chegou a considerar ir até a propriedade do velho Manuel para fazer um ritual de exorcismo e purificação no local. O velho Manuel Cardoso teve seu túmulo profanado por alguns que buscavam vingança contra o que Jailson havia revelado. Felizmente, o prefeito e os homens mais sensatos da cidade conseguiram acalmar os ânimos exaltados antes que mais violências ocorressem. Com o tempo, a versão contada por Jailson foi ganhando mais crédito entre os moradores. A ideia de que uma alma atormentada poderia voltar do além disposta à vingança era assustadora, mas fazia sentido diante dos acontecimentos. A morte violenta de Manuel Cardoso também apontava para a culpa do velho ermitão no crime contra o irmão. Provavelmente nunca saberemos ao certo o que motivou toda aquela série de eventos macabros. Quanto a mim, essa experiência assombrosa jamais saiu de minha memória, mas o tempo fez com que ela se transformasse em mais uma história do nosso rico folclore, sendo relembrada de tempos em tempos para arrepiar e alertar as novas gerações.